Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Jefferson Rodrigues. E hoje eu quero trazer aqui um esclarecimento que está no texto de Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas afinal, o que são essas portas do inferno? Antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e fazer parte da nossa comunidade. Bem, vamos então conhecer um pouquinho desse texto, né? Qual o sentido desse texto? Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar que o texto usa as duas expressões gregas, né? Tura, para portas, e inferno, utiliza a expressão Hades. Existem no Novo Testamento pelo menos 3 expressões que definem, que são traduzidas por inferno. Uma delas é Hades, que aparece com mais frequência, a outra Tártaro e a outra Guiena, que é inclusive utilizada por Jesus. E cada uma dessas expressões existe um significado distinto. Quando nós olhamos, por exemplo, para Tártaro, que é muito utilizado por Pedro, nós vamos ver que este é um local de tormento, que é um local onde os injustos padecerão a punição eterna. Jesus, para definir este local, que seria muito bem traduzido como inferno, ele utiliza a expressão Guiena, que seria o local de punição eterna para os ímpios, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Mas a palavra Hades, ela tem uma raiz muito mais ampla. Nós vamos ver, por exemplo, ela já na mitologia grega. Lembramos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E na mitologia grega, né, nos seus princípios, Hades era o nome do deus do submundo dos mortos. Com o passar do desenvolvimento literário dentro da Grécia, essa palavra passou a ser utilizada no grego clássico como apenas o local dos mortos, onde injustos e justos iriam para sofrer uma punição ou uma vida eterna desencarnada, o local dos espíritos. A tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, ela pegou esse termo Hades e fez esta tradução para o termo hebraico Sheol, ou seja, o local onde os mortos ficariam. Os mortos aguardariam ou a ressurreição, ou estariam esperando o último, vamos dizer assim, o último juízo final. Então, até mesmo dentro da mentalidade hebraica, principalmente da mentalidade hebraica helênica, a palavra Hades passou a ser compreendida como o local onde mortos aguardam o juízo final ou a ressurreição final. E aí nós vamos observar que o Novo Testamento fará uso desta palavra. E sempre fará uso com a indicação de que este é um local onde os mortos aguardam o juízo. Jesus deixa isso muito claro quando ele apresenta a famosa história do rico e Lázaro em Lucas 16. Diante disto, quando nós voltamos para o texto de Mateus 16, 18, nós vamos ver ali o uso desta palavra Hades. Qual é a finalidade? Muitos intérpretes utilizaram dizendo que isso seria o próprio Satanás, né? Que o Satanás e os seus espíritos não venceriam a igreja no decorrer da história. Isso é verdade, a igreja é triunfante. Mas o sentido que Jesus está falando quando ele diz esta promessa para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não tem como ideia primária a pessoa de Satanás, os demônios ou algo neste sentido. Mas ali, Mateus, ao escrever em grego, utilizando, né, fazendo ali na sua escrita as palavras de Jesus, trazendo na sua escrita as palavras de Jesus, ele vai trazer esta mentalidade do mundo hebraico daqueles dias, em que Hades era a morte, era o local dos mortos. E ele está dizendo o que implicitamente nisso? Que a morte não irá dominar sobre a igreja. Porque a promessa de Jesus para a igreja é a vida eterna. A promessa do Senhor para todos nós salvos em Cristo é a vida eterna. Então, quando ele diz ali que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele está dizendo, em outras palavras, o reino da morte não prevalecerá sobre a igreja, porque a igreja ela tem como promessa a vida eterna. Então, o termo Hades ali utilizado, ele dá esta compreensão de morte e não de reino de Satanás.
É claro que alguns intérpretes, como Erasmo de Roterdã, como Calvino e outros, fizeram esta interpretação vinculada diretamente ao reino de Satanás. Mas, exegeticamente, a compreensão do que Mateus escreve, das palavras de Jesus, é que a morte ela não triunfará sobre a igreja. Esta promessa ela é repetidas vezes, né, vista no Novo Testamento, vista tanto em Romanos, em Coríntios, em Apocalipse, que a igreja será triunfante sobre a morte. Então, a ideia do texto de Mateus 16:18 sobre as portas do inferno é que o reino da morte, ou seja, a morte, ela não será triunfante sobre a igreja, porque a igreja tem promessa de vida eterna. Bem, gente, essa é uma explicação que nós trazemos de forma rápida, sintética. Eu espero que você tenha gostado. E fica aí a dica para você acompanhar os outros vídeos do nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!